Boa tarde a todos. Vamos começar, então, com as dificuldades surgidas de última hora. Mas, antes de começar com as dificuldades, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, ao vivo e a cores, ao Walter Uptimor, que está na Alemanha, não pôde vir e seria substituído agora pela professora Márcia Amantino, que não pôde vir também. Então, mas eu gostaria de aproveitar esse ensejo para agradecer o Walter Uptimor. Eu gostaria de ter feito esse agradecimento hoje, durante a palestra do Helder, mas acabei me esquecendo. Fiz lá na igreja, na capela diante dos vitrais, realizados pela fábrica Maier. E então era isso, fazer esse agradecimento, avisar que a Márcia Amantino está com o pai hospitalizado, não pôde vir. A Maria Clara, o tio, sofreu um infarto agora, teve que sair de emergência. O João Rossi está sendo operado agora, que seria da palestrante de amanhã. Então, nós tivemos que fazer 2 substituições. Hoje, peguei o Humberto no laço. O Humberto é de Campos dos Goytacazes. Ele defendeu recentemente o doutorado na UF, tratando dos beneditinos no Brasil, mais particularmente do nosso mosteiro de Mussurepe, em Campos dos Goytacazes. E amanhã, em substituição do João Rossi, teremos a apresentação da Tânia Amaro e da Elaine Guzmão, que vai tratar sobre a Fazenda do Iguaçu. O Vitor ontem falou bastante, o Vitor Hugo falou do Iguaçu. Então, amanhã, a Tânia e a Elaine retomarão o assunto. Agora, então, convido o Humberto para proferir a sua palestra. Peço desculpas por ter apanhado no laço, assim, de última hora, mas a opção era de não ter nada, né? Então, acho melhor. Boa tarde a todos. Realmente... Não, obrigado. Foi uma surpresa grande. Em verdade, o Dom Mauro já havia falado comigo a respeito de uma eventual possibilidade, mas a gente sempre é pego de surpresa nesse caso. Primeiro, eu tenho que registrar os meus agradecimentos ao Dom Mauro, que contribuiu muitíssimo para a realização dessa nossa pesquisa, que, em verdade, tem início em 2016. E eu vou falar para os senhoras e senhores, contar um pouco disso. Eu não sei bem se essa é a apresentação que está em PDF ou no PowerPoint. Pode ser que a gente tenha aqui alguns rigores metodológicos da pesquisa, porque é fruto da minha apresentação na defesa de tese. Enfim, tá, agora aqui eu tenho que passar... A esquerda vai para a direita, aqui, a sua direita vai para frente. Mas agora não funciona isso. Foi. Mas vamos voltar para trás. Tá. Voltar para trás. A esquerda para trás e a direita para frente. Nesses tempos não podemos falar muito assim, né, Dom Mauro, mas... mas vamos seguir. Em verdade, nós atuamos como arquiteto, urbanista, e especialmente na área de preservação do patrimônio histórico, e tivemos a oportunidade, de 2016, estar fazendo o projeto de restauração lá para o Museu de Mussurepe. Estivemos aqui com o Dom Abade Felipe apresentando esse projeto em janeiro de 2017. E uma das questões que sempre me tocaram bastante, a partir do momento que nós fizemos o projeto de restauração, é essa primeira afirmação que eu tenho aqui, da existência. Nós temos um historiador local bastante conhecido, Alberto Lamego, em verdade são pai e filho,
que fala sobre 51 olarias que fazem tijolos para gasto e exportação. Então, a região de Campos dos Goytacazes, da onde eu venho e da onde a pesquisa tem início, ela é uma região de... nós temos um celeiro muito grande de olarias pequenas e médias, e um pouco maiores, como título de cerâmicas até, né, e que produzem um volume bastante grande de tijolo. Tijolo, hoje o chamado tijolo lajota, tijolo baiano, que são os tijolos furados que nós temos, né? A partir disso, nós passamos a investigar um pouco, porque, por esse projeto de restauração que fizemos, nós identificamos que nos estados, né, que são aqueles livros que são feitos ao final do triênio dos abades, já foram relatados aqui, nós tínhamos a informação de que existiam nas fundações, a construção era em profundas fundações em tijolos maciços. Então, o âmago da pesquisa partiu daí, não é? Afinal de contas, quem propôs esse tijolo, essa fabricação do tijolo nessa região? E quem veio primeiro? Foram os monges que trouxeram isso, ou já encontraram aqui, mesmo tendo chegado por volta do 1649, eles já encontraram essa técnica, esse modus operandi ali registrado, né? Então, eu gosto de falar um pouco sobre, iniciar falando sobre esse mapa. Isso é deliberado para a gente observar a questão do terreno, né? Que nós temos Campos dos Goytacazes, o próprio nome já está dizendo, é uma região de baixada. Goytacazes eram os índios que ali se encontravam até o século XVII. E, então, a partir dessa minha preocupação inicial, eu acabei, né, por questões metodológicas da pesquisa, ampliando a nossa amostra e trabalhando todo o estado do Rio de Janeiro. Eu queria fazer um destaque. Nós estamos aqui, Campos, e aqui nós temos o Mosteiro de Iguaçu, que também eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Eu gostaria até também de registrar o agradecimento, né, que foi uma calorosa recepção da Tânia, da Elaine. Estivemos juntos uma vez com o Dom Mauro, depois voltei, esqueci equipamento, né, enfim. Então, a partir daí, a gente tem uma situação de tentar identificar, no mapa do Rio de Janeiro, hoje Estado do Rio de Janeiro, né, as construções beneditinas e como se dava ou se davam as técnicas nessas regiões. Porque, com 1,80 m de profundidade, né, minha altura exatamente, construções de tijolos apenas, as fundações são em tijolos. Na ocasião, eu não consegui fazer prospecção, eu tenho foto, inclusive, numa dessas prospecções, essa é a visão do Mosteiro de Campos, né? E aí, quando a gente fala mosteiro, né, eu, obviamente, não tenho aqui propriedade para falar a respeito da denominação exata, se é mosteiro, se é... Dom Mauro, me ajude, por favor. Hospício, ou ontem foi falado outro termo também, cela, né? Mas o fato é que eu também não quis mexer nisso, até por conta de ser uma... Para a região de Campos dos Goytacazes, significar muito o fato de ter uma construção beneditina dessa envergadura, né? Eu não seria hoje aquele que vai mudar o nome de mosteiro para cela, né? Acho que... sim, exato. Então, haveria uma diminuição, digamos assim, para dar importância para a gente. Bom, eu falo um pouco sobre a questão, eu fui um pouco a fundo, mostrando os mosteiros
né, desde Portugal. Tive a oportunidade de estar no Mosteiro de Tibães, que era, como chama, a casa-mãe, né, até ali o século XIX, me parece, se não estou enganado agora, mas, enfim, procurando identificar o porquê dessa fundação em tijolo maciço, né, e passei também pelos mosteiros do Brasil, mas eu vou adiantar um pouquinho minha pesquisa, a minha apresentação, né. Primeiro, algumas observações interessantes aqui, né. A questão da terminologia, né. Então, o termo olaria, por exemplo, se difere muito do que a gente tem hoje. Hoje a gente entende olaria toda aquele tipo de indústria que vai trabalhar com argila, com barro, ou o que seja. Mas, em verdade, neste período, nós tínhamos nesse período, eu digo, 17 e 18, né, tinha uma denominação diferente. Dentro da olaria se tinha serralheria, se tinha quartos, se tinha residência, outras tantas situações, né? Então, também fazendo uma análise da questão dos mosteiros brasileiros, né? Percebi também, porque eu me debrucei muito na obra do Baiano, não, do Silva Nigra também, mas do Baiano, que fez a sua tese, eu vou lembrar daqui a pouco. Enfim, é o Eugênio Lins. Então, observei uma questão estrutural, né, também importante, sempre relatada nos mosteiros como um todo. E, às vezes, uma questão relacionada também com a sobrecarga nas livrarias, né? Vejam que eu estou falando sobre o meu ponto de vista, que, obviamente, é a observação de um arquiteto que trabalha com a preservação do patrimônio. Então, pode ser que esteja um pouco fora do conhecimento. E eu trabalhava com a questão também do material, né? Então, eu não consegui, ainda no mosteiro, que a gente chama aqui o Mosteirinho de Iguaçu, já com a presença de rocha também, e apesar de ser um local onde, num raio bastante pequeno, a gente não encontra as rochas, né? Então, falando um pouco aqui, no caso de Olinda, né, sobre a grande utilização de pedra, e para isso eu passei pelos mosteiros de Portugal também, em todos eles, verificando a pedra e procurando, né, ali mesmo uma justificativa para a execução dessa construção de uma envergadura como essa, ter sido feita apenas com um material cerâmico. Apesar da gente ter conhecimento, né, pleno de construções romanas e tudo mais, também com o uso dos tijolos, né? E o que é interessante observar é que essas fundações de 1,80 m eu consegui, não tivemos oportunidade, que seria uma outra questão importante, de trabalhar com exames laboratoriais, né, de determinar a composição desse material, e as perguntas iniciais eram: será que havia algum tipo de aditivo natural, né, que fizesse o prolongamento da vida desse material, que, afinal, 300 anos de idade, esses tijolos se encontram íntegros, é uma tecnologia significativa que a gente pode encontrar ali. Bom, falei também sobre alguns dos autores, ou, desculpa, alguns dos profissionais que estiveram envolvidos, né? Falamos da questão da chegada dos monges até a nossa região. Deixe-me ver aqui, me perdi um pouco. Bom, e aqui eu apresento apenas alguns dos autores que eu estava falando. João Turriano,
Portugal, Frei Macário de São João de Salvador, Frias de Mesquita traçou a planta daqui, inicial, daqui do Rio de Janeiro, que eu digo, Bernardo de São Bento, e o Cérlio como sendo um daqueles que, de início, eu imaginava, bom, será que nós teríamos algum projeto que pudesse ter uma pista de onde teria vindo essa técnica, digamos, apurada, né? Então, aqui eu passo agora a falar um pouco sobre os mosteiros portugueses, né? E também uma percepção bastante grande da utilização de pedras, né? O que é bastante normal, né? E, realmente, eu vou partindo daqui a pouco mais para a conclusão, e os senhores vão observar que não há nenhuma construção, né, como vamos passar também pela construção aqui. Eu me detive um pouco mais em São Martim de Tibães, né, que realmente é um espetáculo, assim, pelo que eu pude perceber. Agradeço mais uma vez ao Dom Mauro o contato, pois a partir dele eu consegui ir até lá, e o profissional Paulo Oliveira, que me recebeu, me passou todo tipo de informação e material bibliográfico. E aí, assim, aqui a gente já consegue ver alguma coisa dos tijolos, mas, ainda que existam esses tijolos, esse material cerâmico não se encontra só, né, como é o caso de Campos dos Goytacazes, o início da pesquisa. Então, a gente tem os pilares de pedra, temos até mesmo os arcos plenos também em pedra, né, mas um trabalho bastante apurado, né. Algumas peças foram deixadas após a restauração final do século XIX, que esse mosteiro teve abandonado, deixou de ser da ordem, hoje do governo federal, né? Foi feita a restauração e tudo mais. E, assim, algumas semelhanças eu consigo encontrar com obras civis na nossa região, né? Uma espécie de enxaimel aqui, ou gaiola pombalina, né? que vem um pouco após dessas. E, a partir daqui, sim, é isso que agora eu vou falar um pouco mais sobre as terras, né? É um volume de terra bastante grande. Eu não fiz uma pesquisa uma pesquisa cadastral muito aprofundada, mas porque o meu objetivo era mesmo a questão das edificações, das construções, né? E, a partir daí, mas a gente tem, desde aqui no Flamengo, a área da Barra da Tijuca e o Morro da Viúva, né? Ali na região do Flamengo, de onde os registros históricos falam de onde foi retirada a pedra para a construção aqui do mosteiro, né? E, a partir da retirada desta pedra, que vinha de lá para cá, através de barcaças, né? Existe também registros de embarcações que faziam esse traslado, vamos dizer assim, de lá para cá, né? Assim como existia o traslado dos tijolos que vinham do Iguaçu para cá, né? Então, Morro da Viúva, né? E agora nós vamos passar também observando um pouco, que ao final eu faço um mapa de todas as propriedades que eu consegui registrar, né, que pertenceram aos beneditinos, né. Estive também lá na região de Paraty, né, que era o extremo sul, vamos dizer, hoje, né, ainda que possa não estar exatamente na capitania na ocasião, mas, enfim. Aqui é uma fazenda em Maricá, mas essa é uma construção que eu pude observar. Essa é a fazenda, como é o nome? Itaucaia, né? Estive lá também visitando, porque, em verdade, eu sou um pesquisador mais da mão na massa, no sentido de gostar de estar na obra,
é muito mais instigante para mim do que... Né? Então, aqui ontem foi falado de Cabo Frio, e, na verdade, Cabo Frio, eu também pude identificar que Saquarema, Araruama, né, esses hoje municípios eram parte de Cabo Frio. E até Rio das Ostras também era Cabo Frio ainda, nessa mesma ocasião. Aqui estivemos com Dom Mauro na Marinha. Nós sabemos que os monges tiveram uma construção na Ilha do Governador, né, que já foi demolida, da onde, inclusive, o Dom João VI, me parece, passava temporadas, mas também não conseguia remanescentes. Em verdade, como eu disse aos senhores já, a minha intenção era sempre procurar um remanescente, e ainda continua. Eu acho que a gente terminou o doutorado, ainda vai começando a respirar novamente, mas, quem sabe, consegue prosseguir algum dia. Porque eu acho que a questão do exame laboratorial de materiais pode me trazer mais respostas no futuro. Aqui, Vargem Grande, Vargem Pequena e Camorim, né? A Nossa Senhora do Pilar ali, enfim, está num outeiro, né? Essa construção, a paróquia de Nossa Senhora de Montserrat, era uma antiga paróquia Nossa Senhora do Pilar. Também tentei, junto à arquidiocese, a obtenção de algum tipo de levantamento, mas não foi possível. Mas também, mais uma vez, sempre, né, a presença da pedra. Nenhuma das construções realmente se mostrou assemelhada à construção de campos. E, a partir disso, nós conseguimos compor um primeiro mapa, né, onde, ainda que essa não seja vamos dizer assim, o que está sendo marcado não necessariamente é a área beneditina, mas sim a área de onde hoje estão os municípios que foram citados como a ocorrência de propriedades beneditinas. Então, como eu disse, Niterói era, né, Caraí, né, ou Praia, me fugiu agora, mas essa área amarela já seria toda Cabo Frio, e Campos dos Goitacazes até ali. Interessante também uma outra observação a respeito de Campos, que o nosso município é o município mais extenso do estado ainda hoje, e essa área que aqui se encontra, né, ao norte do Rio Paraíba do Sul, ela faz parte do município de Campos, porém, nessa ocasião, a gente não encontrou nenhum registro de terras nessa porção norte do município. E outra questão interessante a gente colocar também é que, em verdade, né, essas áreas não se tratam de, como foi falado em algum momento, acho que foi o Vitor Hugo ontem, a fazenda de Campos, a fazenda do Iguaçu. Né? Não, em verdade, eu acho que aí eu posso corrigir, não é a fazenda, são as fazendas de Campos, as fazendas de Iguaçu, são várias propriedades, né, que se juntam, e a partir daí nós tínhamos dois núcleos, eu diria, um aqui em Iguaçu e outro em Campos, que dava apoio à manutenção e à condução de todas essas terras que ali se encontravam. Eram terras, muitas vezes, compradas, outras recebidas em doação por diversas pessoas de posses, né? Então, nós temos esse mapa que foi dito aqui, toda a região do Rio de Janeiro, como falei, Flamengo e tal, e se estendendo até ali a Baixada de Jacarepaguá, né? Sim, na verdade, Rio de Janeiro, aqui eu consegui fazer ainda, né, Campo Grande, Vargem Pequena, Jacarepaguá, Camorim, Botafogo, Flamengo, Ilha do Governador, e já fora tem Caxias, Magé, todas essas regiões com propriedades.
e aqui na região de Campos vai aparecer novamente, mas hoje Quissamã, Carapebus, Macaé, todas elas com propriedades. E aqui eu me detive um pouco nas duas construções que me trouxeram, na verdade, Campos já tinha um material significativo e eu me detive um pouco também na construção aqui de Iguaçu, onde a gente percebe que, de início, tinha também um engenho de açúcar, que como já foi falado também aqui nesse encontro nosso, e que logo depois foi transferido para Camorim, se não me engano agora. Então, aqui foi onde eu consegui, são coisas assim quase que de adivinhação, né? Lógico que não, mas, enfim, a gente tenta fazer como eu digo, a tese é em arquitetura, eu estou tratando dos tijolos, eu estou tratando da estrutura, estou tratando desses materiais e como eles se comportavam, né? E aqui a gente consegue ver que também nas fundações, diferentemente de Campos, volto a dizer, também nas fundações a gente já tinha algum elemento pétreo, né? Também, né, não sei se é essa exata denominação, mas o que seria um arco do cruzeiro, também nós temos pedra e tudo mais, e não está somente com a utilização do tijolo. E essa primeira percepção me levou a um assunto assim que eu não pensava, né? Foi a observação desse mapa geológico, né? Porque me veio à cabeça, bom, se nós estamos aqui em Iguaçu, que, na verdade, eu não sei se está na planta aqui, sim, essa localização, né, a Baía de Guanabara está aqui, talvez a uns 500 metros, não sei bem, eu tenho essa anotação, e acima tem o Rio Iguaçu, ao norte. Então, é uma região também de baixada, o próprio nome que a gente conhece, Baixada Fluminense, como em Campos nós temos a Baixada Campista, né? Então, são regiões onde eu comecei a me preocupar, desde aquela primeira planta que eu apresentei para os senhores, que fala do relevo, mas eu queria saber, bom, que terrenos são esses? Né? Porque se temos aqui em Iguaçu a fabricação de tijolos, então, a existência das pedras, então, na verdade, eu aqui entrei num certo devaneio, e aí, Dom Mauro, não sei se já discutimos isso, tenho certeza que não, mas os monges traziam daqui, isso está em todo o material cadastrado aqui no próprio mosteiro, eles traziam daqui as pedras para o mosteiro. Desse primeiro azul, vinham de barco para cá, né? A pedra caía direto, digamos, eu digo até, na tese eu escrevo, praticamente do seu local, ela cai dentro da barcaça, vamos dizer assim, porque, óbvio, não existia o aterro que né, hoje nós conhecemos. E, a partir dali, ela chegava cadê onde? Cá embaixo, e, através de guindastes, essa pedra vinha, né? Além daquela história também que já relata, mas isso no século XVI, que as famílias vinham carregando pedras, cada pessoa, mesmo as mulheres e tal, mas o relato informa da pedra vindo para cá. E esse mesmo barco, vamos dizer assim, fazia esse trecho para cá para trazer o tijolo, também registrado. O tijolo vinha de Iguaçu. E aí voltava esse barco vazio, né, para Iguaçu, né? Então, eu passo a pensar também na necessidade do exame laboratorial para a gente tentar identificar. Será que não teria vindo daqui também? Óbvio que a gente precisa, volto até para o exame visual, é possível que isso se ocorra. Será que essa pedra também de lá não teria vindo daqui,
não é? De onde veio essa pedra para se construir esse mosteiro lá em Iguaçu. Aqui é uma questão da gente apresentando uma afirmação, né, de entre 1754 e 1757, deu princípio a umas casas de vivenda, ou melhor, a um hospício na fazenda do Iguaçu, tendo o primeiro lanço 177 palmos de comprido. Então, na verdade, esses 177 palmos corresponde justamente ao que é uma especialidade nossa também, trabalhar na questão dos levantamentos de arquitetura, de prédios que são preservados. Então, a gente encontra uma medida bastante próxima, né, dos 177 palmos, não é isso? Justamente nesse prédio aqui, quer dizer, excluindo-se a varanda, aquela varanda com arcada que fica voltada para a Bahia, e excluindo a própria igreja. Então, essa informação foi retirada ali por volta de 1754. Eu acho que a gente já está terminando, sim. Também no dietário, não, ali no Mateus Rocha, falando um pouco da importância da Fazenda de Campos, né? Falando que teria sido ela a segunda, em ordem de importância, depois de Iguaçu. Né? Um mapa de 1785, é o primeiro da nossa região lá, já mostrando Campos, e onde se tem a localização da fazenda como sendo em uma ilha, né? Então, Fazenda de São Bento, talvez a imagem não seja tão esclarecedora, mas é certo que sim, no meio de duas lagoas, enfim, uma região já dito pelo Alberto Lamego como sendo o delta do Rio Paraíba do Sul. Bom, enfim, aqui eu vou pular um pouco, eu creio que o tempo já esteja avançando. Essa é a vista aérea da sede da Fazenda São Bento, lá de Campos. Nós temos aqui o prédio principal, um prédio já início do século XX, e a sequência existia uma área bem reservada aqui na frente que não se encontra mais. O cemitério ao lado, essa foto está como se encontra no Google, no sentido de o norte, realmente está para cima. Também outras questões que eu falei há pouco sobre terminologia, né? Quando se fala ali, por exemplo, do adobe cozido, né? E aí é uma questão que é absolutamente contraditória, porque na arquitetura a gente conhece o adobe como sendo o tijolo de barro, de argila, que não é cozido, é aquele material que é seco ao sol apenas, né? Então, mais uma questão de terminologia identificada. E uma outra que eu encontrei também foi a questão de fazer de novo, né? Fez-se de novo algo, uma construção, né? E de novo não significa novamente, fez-se uma coisa nova, né? Então, enfim, algumas curiosidades. Aqui, uma questão da prospecção que a gente fez na ocasião, né? Essa é uma prospecção na Fundação do Claustro. A gente observa ali, essa não é a mais profunda que foi feita, a outra com 1,80 m, eu acho que nem sei se está aqui na nossa apresentação,
né? E essa última afirmação aqui, na verdade, ela deveria receber um destaque maior, que é justamente onde eu continuo. Talvez eu agora esteja num cochilo, mas eu vou acordar a qualquer momento para voltar, de alguma forma, a pesquisar isso, porque, enfim, já no século XIX, né, levantou-se de novo e com profundos alicerces as paredes da igreja, achando as velhas em risco iminente de ruínas, né? Então, esses profundos alicerces é que eu estou falando com os senhores. Na verdade, eu consegui identificar que esses alicerces em tijolos maciços estão lá até hoje, com uma profundidade aproximada de 1,80 m e se mantendo como tal, de início. Aqui a gente tem uma fachada lateral esquerda, onde também se identificou uma quantidade bastante grande de seções de tijolos, né? Óbvio, aqui que tem alguma coisa que é já bem posterior, esse aqui, destaque, que é um tijolo furado, mas, né, tem aqui um perfil importante da existência, que, obviamente, esses tijolos, esqueci de falar, deve ter passado na apresentação, esses tijolos eram feitos pelos próprios monges. Existia aqui uma olaria, além de um engenho de açúcar também. Bom, essa foi a planta elaborada por nós, apresentada, como falei aos senhores no início, aqui em 2017, né? Enfim, esse é o perfil do mosteiro lá de Campos. E aqui, mais uma vez, como eu falava, né, a percepção de todas as... onde existiam, e encontramos documentação falando sobre terras beneditinas. Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, Campos, São João da Barra. E não sei por que motivo se excetuava a parte superior. Quem sabe ainda consiga descobrir essa porção já da região de Campos, né? E algumas considerações finais, né? Eu tentei associar a construção a um tipo de técnica reconhecida por alguns dos tratadistas. Falei um pouco do Sérlio e tudo, mas não foi possível identificar. Me passou também um detalhe importante, que foi uma descoberta vamos chamar assim, do batismo de uma localidade, na verdade, da localidade onde se encontra o Mosteiro de Campos. O Mosteiro de Campos se encontra no local que se chama Mussurepe, né? E os monges chegaram em Campos em 1649, meados do século XVII, e coisa de 20 ou 30 anos antes, ontem foi falado com o nosso palestrante sobre Ceará, mas falou também sobre Pernambuco. E os monges se refugiaram dos holandeses numa ocasião, pouco tempo antes deles chegarem a Campos, num local em Pernambuco, também Mussurepe, né? Então, eu creio bastante que tenham sido eles, os senhores, digamos assim, que trouxeram de lá, de Pernambuco para Campos, o nome dessa localidade. Está bem descrito no texto. A mão de obra do que seriam hoje engenheiros, arquitetos ou mesmo mestres de obras, projetando e executando obras da religião sob contratação externa ao mosteiro, foram exercidas em grande escala por monges com diversos níveis de instrução, né? Como é o próprio caso do Bernardo de São Bento, aqui para o caso do Rio de Janeiro. Bom, eu acho que é isso. Falei um pouco do Frias de Mesquita também. Ele passou além de passar aqui no mosteiro, passou em Cabo Frio. Então, no fim, eu fiquei com um gostinho de quero mais nessa pesquisa que está aqui.
Senhores, eu peço mesmo desculpas, não havia me determinado tanto assim a falar. Eu sou professor no Instituto Federal Fluminense, sou arquiteto e trabalho por lá. Sempre que tenho oportunidade, venho até aqui para sugar um pouquinho do conhecimento. Muito obrigado. Agradeço imensamente ao Humberto. Mais uma vez, peço desculpa por pegá-lo no laço, mas, como disse Jesus no Evangelho, temos que estar pronto, com os rins cingidos. Então, ele estava, graças a Deus. Alguma pergunta, algum comentário? Liga isso aí, por favor. Dom José, não é isso? Há um duelo ainda, não é, Dom José? Que o senhor imagina qual seja, não? Tem esse prédio e também o prédio dos jesuítas, né? Então, uma briga eterna, então, vamos dizer assim. Mas os relatos falam de 1649, tendo a construção em madeira, né? Em taipa, depois em madeira. Madeira, desculpe, depois a taipa. Mas eu não creio que sejam as construções ainda existentes, né? Eu creio que as construções existentes ainda hoje sejam já mais para o final do século XVIII, já para o início, né, do XIX. Uma questão que me veio agora, o senhor acompanhou bem, e nós acompanhamos bem a deteriorização do mosteiro. E o senhor, inclusive, participou da intervenção inicial com a sustentação da estrutura, até nós iniciarmos o restauro do telhado. E agora, o senhor colocando a sua pesquisa, me veio uma interrogação e não ficou claro se essa fundação só de tijolos e numa altura, numa profundidade que eu entendi pequena e suficiente para o mosteiro ter essa estrutura grande e permanecer de pé. Ou o tipo de tijolo que foi utilizado. Então, a pergunta é, aquelas rachaduras que foram se multiplicando, e que, inclusive, o senhor participou da obra de sustentação, elas teriam razão por conta dessa pouca ou insuficiente estrutura de sustentação, ou ao contrário, se não fosse essa estrutura com esses tijolos, aquelas rachaduras seriam ainda mais abundantes. Apenas para contextualizar a todos, essa intervenção foi realizada no telhado e até o próprio Ministério Público, o Instituto lá de Campos, né, que trata do patrimônio, também entrou, inclusive, houve assim uma questão jurídica, e que nós fizemos, pelo menos parcialmente, a intervenção necessária para conter tanto essas rachaduras quanto a sustentação do mosteiro, que hoje está de pé, graças a essa intervenção e ao telhado, que foi todo refeito, né? Inclusive, o trabalho inicial foi feito com o senhor, depois outra empresa sequenciou. Então, a pergunta é,
qual a relação dessas rachaduras com essa fundação que o senhor está pesquisando, ou com o material? Ou se não tem nada a ver a minha... Não, absolutamente pertinente, Dom Abade, muito prazer. O seguinte, primeiro eu quero destacar ainda, e como falei com os senhores, eu pretendo, em algum momento, aprofundar mais as minhas pesquisas, porque eu vejo, primeiro, eu não creio que tivessem os monges, em nenhum momento, construído algo que não tivesse uma sustentação firme, eu digo. Eu acredito, sim, que esses tijolos são o bastante para que se permaneça lá. Nós temos uma questão que eu já percebi que é muito recorrente, que é uma questão de que as construções, com o passar de um tempo grandioso, elas acabam, de alguma forma, ficando soterradas. Eu digo, como eu apresentei que é uma região baixa e com uma espécie de ilha, a construção fica entre duas lagoas, ou melhor, ficava, não existem mais essas lagoas, já foram aterradas. Então, é um terreno muito solapado de água. Então, no momento que essa ocupação se dá, e naturalmente, e aí eu não vou dizer, não é uma questão de falta de manutenção de forma alguma, é uma questão natural de que eu já vi por diversas vezes as construções, elas acabam ficando afogadas, porque o mato cresce, há um tombamento de terra, para quem conhece a expressão, né? E aquilo vai se... Né? A construção ela deve ficar solta, isso para que ela respire mais. Então, se ela não respira mais, se os tijolos ficam comprometidos na sua resistência por excesso de umidade, pode gerar algum problema. Uma outra questão importante que a gente tem ali no mosteiro também é a questão, apesar de não tanto, mas sim eu tenho certeza que influencia, a questão do tráfego, né? Mais intenso, né, de caminhões e carretas com cana e tudo mais, que não era de início como ocorria. Hoje nós estamos fazendo um projeto de pesquisa FAPERJ para a Catedral de Campos, que também apresenta rachaduras. Né? É uma catedral também do século XVIII, mas reformulada por um projeto até do Gastão Baiana no início vai ser centenária agora, mas também com problemas de rachaduras. Então, Dom Abade, respondendo ao senhor, a questão do tráfego de veículos, às vezes, é muito significativo. Né? Uma outra questão também que eu pude perceber, e aí que eu coloquei e falei rapidamente, as cargas com relação, por exemplo, às livrarias. Né? A gente costuma ter um cuidado importante quando se vai fazer uma biblioteca ou algo do tipo. E talvez a livraria, até por um costume absolutamente próprio dos monges, né, ela vá sempre crescendo e aquilo, em algum momento, pode também, eu vejo, através até de outras obras do próprio Brasil, né, ter esse tipo de problema, que foram relatados, agora eu não tenho certeza para falar com o senhor, Salvador e Olinda, talvez, né? Problemas na região da livraria, da biblioteca, por questões de sobrecarga. Não sei se respondi o senhor. Né? Sim, sim. É bom lembrar aos presentes que esse mosteiro que está aí na tela foi os monges há mais de 300 anos, Dom Mauro pode complementar melhor. Toda a evangelização da Baixada Campista se deve à presença dos monges nesta região. Então, há uma estima muito grande da população por essa presença. Até hoje, quando a gente vai lá, pessoas idosas relembram o nome dos monges, as igrejas que foram construídas, a festa de Santo Amaro hoje é uma das maiores festas
E tudo isso, acho que é bom contextualizar, nesses 200 anos, né, da congregação, a importância da presença dos monges na Baixada Campista no aspecto religioso, né? Ele fez o acento dessa pesquisa dele, mas a presença dos monges lá até hoje é muito lembrada e com pessoas que desfrutam de toda a evangelização realizada por eles. Dom Mauro pode contextualizar um pouquinho melhor. Perfeito. Eu queria, Dom Felipe, falar, inclusive, a respeito disso, que eu coloquei sobre inclusive foi tema até do meu orientador me alertar, mas é um mosteiro. Aí eu falei, poxa, eu não gostaria de quebrar essa aura existente para a população de Campos, né? Porque hoje não é mais um mosteiro, agora é algo que não tem essa importância. Como o senhor falou, os monges construíram 19 capelas na região, né? A festa mesmo de Santo Amaro também ela é uma festa absolutamente tradicional na cidade e região, né? E foi justamente por criação dos beneditinos, que também há relatos na minha pesquisa sobre a construção da capela de Santo Amaro, fabricando telhas para a capela da Boa Vista, era o nome do local, né? Enfim. Acho que veio bem a calhar essa colocação do Humberto agora, substituindo a outra palestra, que seria sobre beneditinos e jesuítas. Eu acho que veio bem a calhar, e melhor ainda a intervenção de Dom Abade Felipe, que foi perfeita. É isso mesmo. Desde meados do século XVII, os beneditinos estão ali atuando. Não se fala de outros religiosos. Beneditinos, começou com os beneditinos, inclusive a primeira igreja diocesana foi feita a partir de uma igreja beneditina. Foi uma doação dos beneditinos para a igreja diocesana, a igreja secular. Então, é presença dos beneditinos, o início dessa evangelização, sim, com os beneditinos. Mais alguma pergunta, alguma questão? Acho que podemos terminar, então, porque já vamos dar início, então, à palestra da professora Domitila. Já se encontra por aí? Onde está a Domitila? Estava aí na porta agora há pouco. Está a postas. Então, vamos terminar essa fala do Humberto, agradecendo mais uma vez a participação do Humberto, a disponibilidade do Humberto e a maestria com que falou, e também essa interferência de Dom Abade, essa colocação de Dom Abade, que foi muito importante no coroamento dessa fala. Muito obrigado, e agora continuaremos. Cadê o Tom Tomás?